Na entrevista deste sábado, Leão Serva, nosso correspondente em Londres, conversa com Benjamin Petrini, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, sobre os impactos da guerra civil no Sudão. O conflito no país africano já deixou mais de 500 mortos e quase 4.600 feridos. Como foi possível acontecer que todas as potências ocidentais, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Europa como um todo, todas fossem pegas de surpresa pela eclosão da guerra civil no Sudão? Há uma carência, uma ausência de inteligência nessa região? O conflito que começou entre as duas facções do exército, não podemos dizer que tenha pegado de surpresa os diferentes atores, internacionais. Já está havendo uma transição no Sudão há 4 anos, desde que al-Bashir foi derrubado, conduzida exatamente por essas duas facções militares. E desde então houve várias rodadas de negociações e transições. E também outro golpe, que derrubou o governo civil de transição. O que eu acho que surpreendeu os atores externos é que a violência tenha irrompido na própria capital, Khartoum, e que estejam acontecendo combates abertos na cidade. Isso pegou os atores de surpresa. As evacuações também têm sido bastante difíceis nesse sentido. Qual é o impacto regional do conflito no Sudão para aqueles países do entorno que estão há tantas décadas envolvidos em outros conflitos? Olha, acho que esse conflito tem muitas implicações regionais e internacionais. O Sudão é um país crucial na região do Chifre da África, em todo o leste da África. Ele faz fronteira com 7 outros países, vários dos quais são frágeis ou em conflito. Assim, o colapso da lei e da ordem, que basicamente tomou conta do Sudão, tem impactos sobretudo no Chad, onde o próprio governo militar também está numa posição frágil. Tem implicações na Etiópia, que tem estado em conflitos de fronteira com o Sudão nos últimos 2 anos. Também há, obviamente, os problemas entre o Sudão e o Sudão do Sul. E a independência do Sudão do Sul, em 2011, deixou várias questões em aberto. Portanto, há inúmeros problemas que tornam este conflito uma questão crítica para a região. A revista Economist, na sua última edição, traz uma reportagem cujo título é "Por que as guerras civis duram mais?". Na sua opinião, por que as guerras civis hoje duram mais do que no passado? Que é uma confluência de causas diferentes. E, obviamente, cada caso deveria ser tratado de forma diferente. Porém, há algumas tendências comuns. Uma delas é que há cada vez mais atores internacionais e maior influência de outros países nos países onde há guerras civis ou insurreições. Isso lembra um pouco as guerras por procuração da época da Guerra Fria. Não temos mais a Guerra Fria. Há uma guerra multipolar. E vemos outros países, potências médias, que intervêm e também têm interesses. Outra dinâmica é a proliferação de grupos paramilitares. E isso também é algo que diz respeito ao Sudão, onde a influência e o peso de grupos armados é enorme e tremenda num país que passou mais tempo em guerra do que em paz no último século. Isso prolonga os conflitos, porque há cada vez mais atores com os quais você precisa negociar acordos locais. Aliás, alguns desses atores nem estão buscando diretamente o poder. Portanto, há dinâmicas políticas e econômicas que prolongam os conflitos. E todos esses efeitos agem em conjunto. Qual é a verdadeira participação da Rússia ou de milícias russas nesse conflito no Sudão? Isso acrescenta outra camada de complexidade com a guerra na Ucrânia e o nível em que a Rússia está agindo e conduzindo sua política externa na África subsaariana. Assim, se observarmos como a Rússia tem penetrado mais nos últimos 3 a 5 anos nestes países, em parte da África subsaariana, diplomaticamente ou por meio do grupo Wagner, veremos que a Rússia pode ter algum peso ou interesse no Sudão. Interest in Sudan.